Como é que vocês comparam a dinâmica do relacionamento de vocês? Com a dos seus pais, com a dos seus avós? Ah, diferente. Muito. Bem diferente. A minha família vem do interior, é uma família caipira, por assim dizer. E nos tempos de meu pai e minha mãe, a situação era, comparada com hoje, absolutamente dramática, né? Eu me lembro de uma história que mamãe contava que, viajando no carro, ela e meu pai noivos, o meu avô colocou um arreio, ou melhor, dois arreios, um em cima do outro, para separar os dois, entende? Quer dizer, eles se falavam por cima de um arreio. Evidentemente, isso não faz mais sentido. O mundo que nos cerca não é mais o mesmo. Os avanços tecnológicos mudaram o nosso jeito de ser e pensar. O que dizer dos nossos sonhos românticos? O elo amoroso saberá conviver com a liberdade individual do século XXI? Meu nome é Flávio Gicovati. Juntamente com o jornalista Lauro Henriques Júnior, convido vocês a vislumbrar essa nova forma de amar que desponta no horizonte. É mais que amor, é mais amor. Os meus avós podem até ter se gostado no começo, podem até ter casado por se gostar, mas eu acho que eles continuaram casados por uma questão de pressão social, ou porque eles achavam que não podiam se separar, ou porque eles eram de uma época que não existia divórcio. Nos meus próprios pais, eu não via mais sentido na relação deles. Depois eu entendi, tinha ali uma coisa de amizade, ficou tal, mas se fosse olhar as brigas, os desgastes, as críticas que um tinha em relação ao outro, não havia motivo para estar junto. E a minha mãe, sobretudo, que dizia, não, mas não há outra alternativa, é isso que a gente tem que fazer, né? Os meus pais se casaram muito novos e viveram muito tempo juntos sem estar juntos, né? Assim, eles eram casados, mas não havia mais um relacionamento, né? E eu acho que a gente, desde o início, a gente tem um relacionamento forte, né? Tanto de paixão, sexo, amizade, tudo junto, a gente tem isso muito forte. E eu não via isso na relação dos meus pais. Então eu acho que a diferença de geração é essa. Eu acho que hoje a gente tem liberdade. E já que tenho liberdade, eu preciso exercitar. Eu preciso exercer essa minha liberdade. Porque senão não faz sentido. Ficar dentro do armário, e dentro do armário não só sexualmente, socialmente, como cidadão, intelecto também trancado, não dá. Acho que não dá. O mundo contemporâneo criou as condições para o predomínio da individualidade sobre a tendência regressiva de fusão com outro ser humano. Como estamos habituados à ideia de que o amor romântico é um sentimento sublime e maravilhoso, podemos ter a impressão de que a nossa era está nos impondo um dramático sacrifício. Flávio, o filósofo alemão Nietzsche, ele tem uma frase quando ele fala assim, a pessoa, na hora dela decidir se vai casar ou não com outra, ela deve se perguntar, né? Essa é uma pessoa que eu gostaria de conversar com ela o resto da minha vida até a velhice? A resposta sendo sim, pode casar com essa pessoa, né? O que você acha disso? Eu acho que é uma boa maneira de colocar as coisas. Eu acho que tem tudo a ver com o jeito como eu penso. Quer dizer, a intimidade compartilhada é talvez a coisa mais gratificante, rica e, vamos dizer, construtiva da relação afetiva ou das relações afetivas em geral, né? Evidentemente que esta pergunta, ela aproxima dramaticamente vamos dizer assim, a relação amorosa, aquela relação que deveria justificar o casamento, que, aliás, o Nietzsche nunca fez, pelo jeito ele não achou nenhuma pessoa que ele gostasse de conversar a vida inteira. Então, eu penso que esse tipo de visão do amor, ele se aproxima dramaticamente do que a gente chama de amizade também, não é? Porque se você também for ver os textos sobre a amizade do Montaigne, por exemplo, né? E a relação dele com Labotier, etc., é uma relação que ele mesmo diz que a amizade
Quase, ele não deixa escrito, mas ele quase subentende que se o Labotier fosse mulher, ele teria casado com ela. Com ele, né? Quer dizer, a relação é de amor e amizade, e a intensidade, a profundidade e a riqueza deste diálogo, dessa possibilidade de intimidade de verdade, é definitivamente o que dá sustentação para o longo prazo das relações, né? De boa qualidade e onde todo mundo está feliz e realizado com aquela relação. Você falou, me lembrou até do Guimarães Rosa também, no Grande Sertão Veredas, um trecho que o Reobaldo vira e fala assim: a amizade dele, ele me dava, e a amizade dada é amor. Essa aqui, né? Então, é muito bonito e é por aí mesmo. Quer dizer, amizade e amor visto deste jeito se aproximam dramaticamente, né? Voltamos à questão sempre complicada de como é que você introduz o elemento erótico nas amizades dessa intensidade, porque definitivamente todo mundo sabe que, mesmo entre jovens e adolescentes, quando a relação é muito íntima em termos de cumplicidade, de companheirismo, etc., eles dizem que não tem nada a ver a questão do amor, justamente porque o elemento erótico fica faltando. Então, a introdução e a capacidade de também colocar o erótico dentro deste contexto é que realmente criaria uma possibilidade interessantíssima de relação de qualidade. Eu acho que o teu companheiro tem que ser o teu melhor amigo, sabe? Você poder falar dos teus medos, dos teus receios, das suas falhas, né? Parceiro, cúmplice, companheiro, né? É aquele que viaja na maionese junto, te ajuda a pôr o pé no chão junto, e você também faz isso, né? Ora você é o protagonista, ora você é o coadjuvante. A gente é uma boa dupla, assim, dinâmica, Até sabe? no trampo, né? Ela é redatora, eu sou diretor redatora de e arte. ele é diretor de arte. Então, assim, cada um tem sua função mesmo, só que a gente funciona muito Juntos. bem junto. Ah, a gente sabe, tipo... Super Gêmeos ativar, ativar, né? Tipo, rolou? Rolou. Eu não acho que a amizade diminui a libido. Não tem nada a ver, porque tem uma teoria que diz isso, né? Não, que você tem que ser... Você tem que ter o seu parceiro sempre numa situação instável para criar um clima. Não acho nada disso. Puxando essa questão da amizade, o que seria esse amor, esse novo amor que você traz, que você qualifica de mais amor, né? Afinal, o que é o mais amor? O que eu pensei quando eu usei este termo e quando eu estou fazendo toda esta reflexão é o seguinte: em cada época existem novas circunstâncias. Em cada época, principalmente na nossa época, houve mudanças muito grandes. Eu trabalho há quase 50 anos. Neste tempo, o mundo mudou dramaticamente, né? O mundo mudou, vamos dizer, em termos de tecnologia, né? Se você imaginar, a minha geração, quando criança, não tinha sequer televisão, né? E nós vimos aparecer toda uma engrenagem de equipamentos de toda essa revolução industrial, segunda revolução industrial, essa revolução tecnológica que permitiu avanços extraordinários, mas todos eles comprometidos com o individualismo. O Mais Amor foi uma coisa que foi chegando na minha cabeça em função, vamos dizer assim, da constatação de que esse individualismo crescente não permitia e não dava mais espaço para aquele amor típico das relações de fusão, para aquele amor de fusão que era o sonho e o ideal de todo o romantismo da primeira metade do século XX e de boa parte da segunda metade do século XX também. Então, de repente, aquela coisa muito grudada, muito embolada, não servia mais, não é? E não servia mais e tinha que haver um respeito maior pela individualidade que vinha crescendo cada vez mais. Isso exigia muitas mudanças, né? Exige, e nós ainda estamos no processo de transição, né? Porque essas metamorfoses tecnológicas elas acontecem em 20, 30 anos. As psicológicas talvez demorem 2, 3 vezes mais tempo do que isso, né? Isso se as mudanças tecnológicas não continuarem se acelerando, porque senão o psicológico vai estar sempre um pouco atrasado em relação ao tecnológico, o que gera ansiedade, depressão e desconfortos psíquicos. O indivíduo não se sentir confortável no planeta onde ele mesmo está habitando, né? Então, eu penso assim, que você tem que imaginar o seguinte, que esse avanço tecnológico exigiu, em primeiro lugar,
que as relações tivessem muito mais afinidades do que diferenças, porque com o individualismo crescido, ninguém estaria disposto a fazer tantas concessões num mundo cheio de opções, não é? No passado, as concessões eram muito menores e eram muito poucas, não tinha muitas opções. Você imagina que antes da luz elétrica, as pessoas levando uma vida muito parada e muito calma em área rural ou mesmo em cidade pequenininha, o máximo que uma pessoa podia querer ir é na igreja, o outro não querer ir na igreja ou tomar uma pinga na esquina. Nada disso implicava grandes concessões. Hoje, com centenas de opções de televisão, de internet, etc., se o casal tiver que andar grudadinho o tempo todo, a quantidade de concessões e de dificuldades que vão surgir, de tensões e brigas, seria muito grande, a menos que as afinidades fossem muito grandes. Então, primeiro, a hipótese minha é que eu achei que as grandes afinidades garantiriam a solução para o romantismo tradicional, entendeu? Quer dizer, pessoas muito parecidas vivem juntas, grudadas, quase como se estivessem sozinhas, porque elas são muito parecidas. Mas aí foi aparecendo a segunda etapa, que mesmo quando muito parecidas, tem algumas coisas em que elas forçosamente serão diferentes, porque nem dois gêmeos idênticos têm o mesmo tipo de pensamento, as semelhanças, mesmo muito grandes, não vão definir a ausência de diferenças. Então, aí, a única solução seria romper este vínculo assim, né? E imaginar uma coisa mais respeitadora da individualidade de cada um. Quer dizer, as duas metades que se fundiam para constituir o inteiro do romântico, do amor romântico, tem que se transformar em dois inteiros que são próximos. Essa proximidade de duas unidades é que definiria o mais amor, com um respeito maior pela individualidade do que pela fusão romântica. O amor romântico corresponde à ânsia de fusão de duas pessoas que se sentem como metades e buscam a completude através da aliança com o outro. Já o mais amor corresponde à sensação de aconchego que deriva da aproximação entre pessoas que se veem como unidades, mesmo que eventualmente ainda se sintam incompletas. Eu não consigo muito viver essa coisa de os dois virarem um só. Eu não sei, talvez até mirando no exemplo dos meus pais, eles têm uma vida assim, né? Eu acho lindo eles serem tão apaixonados um pelo outro, mas eu não conseguiria viver isso. Eu preciso do meu espaço. A individualidade acho até conveniente para o casamento. Eu já fiz retiro de silêncio, um retiro budista, e, claro, sozinha, e ele entendeu perfeitamente. E não quis ir. Eu já fui à Índia e eu não fui. São coisas, cada um, né? Era importante para ela. Então, vá. É importante eu continuar fazendo minha atividade artística, música, o meu futebol, o que for. Porque se você perder aquilo, teoricamente, em prol da família, em prol da sua mulher, você está deixando de ser aquela pessoa. Que, inclusive, aquela pessoa pela qual sua mulher se apaixonou. Então, é importante você ter essas três vidas. A sua, a dela e a de vocês dois. Agora, essa questão da escolha por afinidade. Como é que você vê essa distinção? O amor romântico baseado em escolha por opostos. Esse novo amor que você propõe baseado em afinidades, né? Então, vamos separar um pouquinho essas coisas. Afinidades é sempre, primeiro, de caráter, depois de gostos e interesses e estilo de vida. No passado, volto a falar, no passado, a afinidade de gostos, interesses e estilo de vida não era muito relevante, porque o número de opções de estilo de vida da grande maioria das pessoas era muito pequeno. As pessoas trabalhavam de sol a sol, não tinha energia elétrica, a vida era muito padronizada, de certa maneira. E a luta pela vida e pela sobrevivência era a essência, né? As pessoas tinham um filho atrás do outro, as pessoas se casavam muito cedo, elas tinham uma vida média muito menor do que a de hoje. A vida média, há 100 e poucos anos atrás, era de 45 anos, não é? Então, as pessoas... o contexto era completamente diferente de hoje. É incrível como as pessoas têm dificuldade de ver a diferença, não é? Mas uma vida média de 45 anos, uma média de 8, 10, 12 filhos por família, da qual metade morria antes de se tornar adolescente.
né? É uma vida sacrificadíssima, onde todo mundo só trabalhava, onde o erotismo era um erotismo mecânico e onde as mulheres não eram privadas e ninguém nem pensava no prazer das mulheres, não é? Onde o máximo de diversão de um homem era alguma coisa num boteco ou em algum bordel, era tudo que havia. Então, afora, evidentemente, aquelas pessoas mais ilustradas, esclarecidas, que podiam ter se dedicado também à literatura, à música, etc., mas isso sempre pequenas minorias. O grosso da população vivendo de sobreviver, né? As diferenças eram, e essa ideia de diferenças complementares não só não era problemática, como era útil. Volto a insistir nisso. E, portanto, eu não acho que o Freud estava errado quando, em 1912 ou 14, na introdução ao narcisismo, ele falou defendendo a aliança entre opostos, entendeu? O problema é que isso não fica valendo para sempre. E o único equívoco mesmo não é do Freud, é dos seus seguidores, né? Que não atualizaram devidamente as coisas que foram acontecendo ao longo desses 100 anos que separam hoje, o dia de hoje que nós estamos gravando, no momento em que ele falou essas coisas. Então, hoje, as diferenças passam a ser um problema gravíssimo, que são a causa da maior parte das separações. As afinidades se tornam absolutamente necessárias. Afinidade de caráter e também de gostos, interesses e projetos de vida. Porque um casal, por exemplo, e eu tenho tido isso de vez em quando na clínica e em outras oportunidades em que eu tenho atividades públicas, não é? Você tem uma pessoa, por exemplo, que quer muito ter filho, né? Um dos membros do casal quer muito ter filho, o outro não quer ter filho. E isso não foi devidamente discutido antes do matrimônio. Então, isso é um problema, porque não se pode obrigar uma pessoa que não quer ter filho a ter filho e não se pode privar uma pessoa que quer ter filho disso. Então, pode ser sozinho motivo para uma ruptura, né? E como desenvolver essa individualidade nesse contexto? Porque fica parecendo, a gente precisa de duas pessoas inteiras, mas a gente vê pouquíssimo isso também acontecer, né? Qual o caminho para o desenvolvimento dessa individualidade, né? Uma questão de autoestima, de procurar, antes de me relacionar, desenvolver a mim mesmo, ou isso acontece paralelamente? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que aí existem vários caminhos. E é muito interessante ver que existem mais de uma possibilidade. Primeira coisa é o seguinte, quando desgruda, né? Nas histórias, por exemplo, de amor muito intenso e paixão, quando surge esse movimento seguinte, que ele é inevitável também, né? Por mais grudado que seja no primeiro momento, chega uma hora que tem que desgrudar, né? E quase sempre a iniciativa de desgrudar é daquele que está fazendo mais concessões na fase de simbiose, ou na fase de estarem os dois numa só carne, né? E quase sempre também essas concessões maiores são feitas pelas mulheres. Então, elas cedem muito, mais do que deviam no início, e depois vão atrás de resgatar a sua identidade. Neste momento em que a identidade se refaz, há um retorno da sensação de incompletude, que, no fundo, é a base de toda a história do amor, né? Se não houvesse essa sensação de incompletude, não existiria nada disso que nós temos falado ao longo de todas essas horas. Então, o que eu acho é o seguinte, vai reaparecer o buraco, né? Então, eu vou ter que começar a entender que eu sou um inteiro portador de um buraco, ou um inteiro incompleto, mas que essa incompletude me pertence e ela, vamos dizer assim, é quase como se fosse uma cicatriz umbilical, né? Alguma coisa que define a minha origem, a minha maneira, a minha natureza até, como humano mamífero sofisticado. E hoje eu não vejo isso como vamos dizer, como um problema a ser resolvido através da aliança com o outro. Eu acho que é um problema não, uma característica com a qual nós temos que aprender a conviver. Então, eu sou portador de uma sensação de que falta alguma coisa. Essa sensação, em geral, se dá no estômago, por isso que às vezes eu chamo de buraco no estômago. Muita gente se confunde esse buraco com fome e, se não tomar cuidado, fica um obeso incompleto, quer dizer, fica duplo mais incompleto do mesmo jeito, né? E, portanto, não adianta a gente lutar contra isso com tanta facilidade. É uma questão de aprender a conviver, né? A gente aprender a conviver
não significa dar solução. Então, eu sou um inteiro que tem uma sensação de incompletude e essa sensação se atenua em determinadas circunstâncias e, portanto, são as circunstâncias em que a vida se torna mais agradável, e não é só através do vínculo sentimental com outra pessoa. Essa sensação de incompletude se atenua quando eu estou muito entretido e ocupado com qualquer coisa, né? Com o trabalho, portanto. Ela se atenua através de qualquer tipo de experiência místico-religiosa, porque é também um vínculo de integração, né? Com qualquer coisa que você se sinta ou meio que ausente de você mesmo, não pensando em você mesmo, ou integrado em alguma coisa maior, que seja pátria, que seja um time de futebol, que seja uma convicção religiosa, que seja um vínculo sentimental, a sensação se atenua, mas sem ilusão de que essa atenuação tem que ser o grande remédio. Então, a maturidade não significa, talvez, total capacidade de se livrar do buraco. Eu acho que a maturidade significa, em primeiro lugar, aceitar a sua existência, aprender a conviver com esta incompletude. Temos de nos adaptar à ideia de que, apesar do ser humano se sentir incompleto, isso não significa que ele o seja. Os desafios do mundo moderno exigem, cada vez mais, que o indivíduo se perceba como uma unidade íntegra e integrada ao seu redor. Vocês acham que individualismo e egoísmo são a mesma coisa? Eu acho que a individualidade, ela não tem a ver com o egoísmo. Ela é muito importante no relacionamento. Você tem que ter a sua vida, os seus amigos. Você pode querer sair um dia sem o seu marido, seu companheiro, seu namorado. Individualidade é você saber o que faz bem a você e o que não faz bem, e saber quando você deve estar presente ou não, né? E respeitar isso. Eu acho que egoísmo é você pensar só em você e sem querer saber se vai ferir o outro. Eu brinco e falei que o melhor conselho que a gente recebe na vida é aquele conselho quando você está num avião. E eles falam, se cair a máscara de oxigênio, você coloca primeiro em você e depois você ajuda outra pessoa. Esse meio depende de individualismo. Você tem que pensar primeiro em você, porque se você morrer asfixiado, você não vai conseguir ajudar ninguém. O egoísmo seria você pegar todas as máscaras e colocar em volta de você, porque você não quer pensar na possibilidade que o seu oxigênio pode acabar e você não vai ter mais oxigênio para usar. Esse é o mundo que vai tentar conciliar integração com individualismo no século XXI. É uma coisa nova, é uma coisa que é alguma coisa ainda experimental. Muita coisa fica meio, talvez, para quem está nos ouvindo, ainda um pouco sem muito fundamento, porque o número de casais, por exemplo, que vivem essa relação assim mais respeitosa, mais individualizada, apesar da existência do amor, ainda é pequeno, mas a impressão que eu tenho, e essa é uma defesa minha, é que esse tipo de vínculo é o que vai substituir os relacionamentos amorosos do século anterior, não é? E é um vínculo que ele tem uma riqueza parecida com a do amor, mas ele é mais do que o amor, por isso o mais amor, não é? Aonde realmente sai concessão, entra respeito, e aonde também, vamos dizer, há um crescimento e uma riqueza interna de diálogo muito próximo e muito parecido com as amizades, não é? E isso tudo, evidentemente, criando condições para que se volte a cogitar de novo da ideia de relacionamentos de longa vida, talvez criando uma condição agora para ligações amorosas de duração indeterminada, quer dizer, podendo durar a vida inteira, não mais por decreto, vamos dizer assim, religioso ou jurídico, mas sim por verdadeiro
e solidário com sentimento recíproco permanente. A qualidade da vida das pessoas solteiras funciona como nota de corte, ou seja, todo vínculo sentimental que gerar qualidade de vida inferior àquele que as pessoas costumam ter estando sozinhos, provavelmente é um tipo de relacionamento que tende a desaparecer. Que vai ter que ampliar a maneira de ter afetos, porque você está sempre com a mesma pessoa, talvez fosse possível num mundo em que era mais simples. Eu acho que daqui a 30 anos eles vão perceber que amor é amor, sem padrão, né? Então, mesmo que o exemplo deles tenha sido padrão, que não é o exemplo do padrão, é o exemplo do amor. Eu sempre digo que o Odair José é o maior filósofo de todos, porque ele sintetizou numa frase o que os filósofos ficam explicando em vários livros, que é: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Não existe um casamento que você vai ser feliz só por causa do outro. E não existe uma separação que você é infeliz só por culpa do outro. Eu acho que está bem na mesma medida isso. Se um dia o Ícaro morrer, ou se eu tiver um filho e esse filho vier a falecer antes de mim, eu tenho medo dessa dor, sabe? De ter estrutura. Eu me preocupo com isso já, assim. Eu fico... eu fico pensando nisso. Tipo, como é que eu vou fazer para viver sem essa troca? O universo expressa o amor através da gravidade, né? Porque a gravidade, ela aproxima, mas não imobiliza. E ela atrai, mas sustenta o movimento. Quando você fala de relação, você está falando desse espaço. Não é nem ela e nem sou eu. É nesse espaço que acontece o sagrado. Então, esse é o container que a gente usa para evoluir. Se a gente se acomodar num padrão onde um é mais forte que o outro, não sei o quê, a gente perde a oportunidade de evoluir.